O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em seu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra a ascensão do Senhor aos céus. É uma festa muito bonita, porque ela vai como que encerrando a missão e o mistério de Cristo. Todo o ato salvífico de Cristo compreende uma mesma ação. É um único gesto: encarnação, paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus. Embora são momentos distintos na história e na revelação, mas para nós é um único ato de fé. E hoje o Senhor sobe aos céus. A narrativa de Atos é tão bonita, né? Porque nos coloca naquele ambiente, como também no Evangelho, em pensar Jesus nos últimos instantes com seus discípulos, depois de ressuscitado, ter andado por 40 dias, dando os últimos ensinamentos. Lhes diz da promessa do Espírito, lhes diz aos discípulos que eles não ficariam sozinhos e que eles teriam uma missão a cumprir: anunciar o seu nome, proclamar o Evangelho. Hoje a igreja vive dessa missão. A igreja tem a sua natureza, por essência, missionária. E ela é missionária por quê? Porque ela vive para enunciar o Evangelho. Ela vive para cumprir esse mandato que nós escutamos hoje em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15: Ide por todo o mundo. E a igreja está presente em todo o mundo. E ela continua viva porque ela vive para o Evangelho. Ela continua viva porque ela vive para cumprir essa missão. E aí a gente entende as palavras hoje de São Paulo na carta aos Efésios. Olhar para a carta aos Efésios é olhar para a natureza dessa celebração hoje da ascensão do Senhor numa perspectiva eclesiológica, numa perspectiva de igreja, e entender o que Paulo quis nos ensinar sobre o mistério do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Se aquele que é a cabeça está junto de Deus, nós também somos atraídos por esse mistério, nós somos atraídos. Sabe, meus irmãos, na ordem da criação, prestamos atenção. Na ordem da criação, o homem foi colocado abaixo dos anjos, o homem foi colocado numa condição inferior. Os anjos são seres espirituais. São Paulo, hoje, na carta aos Efésios, ele vai dizendo dessa realidade, que acima de tudo, acima de toda e qualquer realidade, está Cristo. Ele que subiu aos céus, e Cristo agora com uma humanidade
do seu corpo encarnado é colocado sobre os anjos, sobre os tronos, sobre os querubins, sobre os serafins, sobre as realidades angelicais. O homem que por criação tinha na sua natureza, na ordem, estava embaixo, agora por Cristo é elevado. E a gente tem esse entendimento da dignificação do nosso corpo. O corpo humano, esse corpo que nós temos. E entendemos que a salvação nos alcança por inteiro. Nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito. E Cristo nos precede nesse caminho. Sabe, irmãos, quando nós olhamos também para São Paulo hoje, falando dos membros do corpo, cada um tem a sua atividade, os evangelistas, os ministros, os profetas. A igreja somos nós. Um corpo não vive, sem uma das suas partes, ele precisa de tudo para poder viver. E eu queria lembrar da padroeira da nossa comunidade, Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa jovem, no seu caminho de santidade, lendo São Paulo aos Coríntios, um dia ela percebe que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja tem muitos membros. Depois, se tiverem oportunidade de lerem o manuscrito B, de História de uma Alma, ela vai relatando essa leitura pausadamente. E ela vai falando do seu desejo e ela fala: se eu fosse homem, queria ser sacerdote, eu queria ser missionário, eu queria ser apóstolo, eu queria ser mártir. E ela vai enchendo o mistério do coração. Mas quem eu sou? E ela se percebe pequena no coração da igreja, e ela diz: todo corpo tem um coração, e esse coração pulsa. No coração da igreja eu quero ser o amor. Olhar hoje para a ascensão do Senhor e pensarmos como corpo místico de Cristo que nós somos, nos pensar como a igreja, é olhar para cada um e dizer: eu tenho uma missão. Você sabe qual é a tua missão? Você tem vivido essa missão, se você a conhece? A missão do batizado é ser missionário. A missão do batizado é evangelizar, é anunciar Jesus. Mas de que modo, de que forma? A tua vida, a minha vida precisa ser uma missão. E nós precisamos entender isso juntos. Diante do mistério de Cristo, e a nossa missão é acompanhada como a missão dos discípulos, por sinais, por prodígios, por milagres. Hoje o Evangelho de Marcos vai nos dando essa realidade, Aqueles que vivem a sua missão expulsam demônios no nome de Cristo. O demônio é afugentado diante daquele que vive a missão e vive plenamente a missão. Por que ter medo ao demônio? Se nós vivemos a nossa missão, aquele que não a vive pode ter medo, mas a autoridade que Jesus confere em quem vive a sua missão, o demônio obedece, expulsam demônios, falam novas línguas, línguas estranhas, são os carismas que acompanham o dom do Espírito Santo. A glossolalia, o falar em línguas estrangeiras, em línguas estranhas, é muito comum em Atos dos Apóstolos. E é muito pertinente na vida dos evangelizadores. Olhemos para Francisco Xavier, ele chega nas Índias, no Japão, e ele vai andando, e lá ele consegue se comunicar com aquele povo. Somente a sabedoria do Espírito Santo é capaz de fazer tal prodígio, tal milagre. Expulsam demônios, falam novas línguas, bebem venenos e não vos farão mal. Impõem as mãos e os doentes serão curados. Olha o poder daquele que vive uma missão em nome de Cristo Jesus. E essa missão ela é nossa, ela é da igreja, e nós partilhamos dela. E nós precisamos entendê-la, acolhê-la no coração de Cristo Jesus. Se cada um de nós viver a sua missão, se cada de nós cumprir a sua missão no corpo místico de Cristo,
enquanto não subimos ou enquanto Ele não volta para nos buscar. Temos que viver esperando essas duas realidades, ou enquanto nós vamos ao seu encontro pela nossa morte, ou enquanto Ele vem na sua segunda vinda para nos buscar. É por isso que a palavra de Deus vai, esse mesmo Cristo que hoje vem subir aos céus, irão vê-lo voltar de novo na sua glória. Nós esperamos, e enquanto esperamos, vivemos a nossa missão como igreja. E qual é a beleza de tudo isso? Nos joga nessa semana de novena de Pentecostes. A igreja só é capaz de viver a sua missão por causa do dom do Espírito Santo derramado. E do Espírito Santo a gente deixa para falar domingo que vem, no domingo de Pentecostes. Enquanto isso, nós o clamamos, nós o pedimos, nós o desejamos. Vem, Espírito Santo. Hoje também começa a semana de oração pela unidade dos cristãos. A igreja se une a todos os cristãos, aqueles que não são católicos, mas têm a fé em Cristo Jesus, para pedir a unidade. Essa oração ela é própria porque nós acreditamos que o Espírito Santo nos faz um. É um só Senhor, um só Espírito, aquele que opera tudo em todos, como diz hoje São Paulo aos Efésios. Assim nós cremos, assim nós acreditamos, assim nós esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.